Glória a Deus. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós, amém? E eu já havia conversado com o Ali essa semana, e ele não falou aqui, mas eu vou falar. Depois, se ele não gostar, ele que se entenda com o discipulador dele. Bobagem. Coloquei ele para ministrar, porque eu ia pregar. E às vezes é bom você jogar cada um no seu lado, né? Deixar alguém fazer uma coisa para você se focar em outra. E durante essa semana ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus falava para ele. Ou ele viu, eu não sei. Mas foi Deus, né? E dizia assim, diz para esse povo, parar de pedir. Me adora. Isso mexeu comigo. Eu disse para Deus, Deus, eu não quero vir aqui pegar um microfone e falar qualquer outra coisa que não seja o que a igreja precisa ouvir. O que eu preciso ouvir. O que nós precisamos ouvir. Porque você pode fazer cursos, você pode aprender a trazer pregações, mas eu quero te dizer uma coisa, se você não tem pregado o que Deus tem mandado você pregar, a sua pregação de repente pode não causar o efeito que Ele quer. Não que você não possa sentar com alguém, conversar, discutir, falar de Bíblia. Eu gosto muito disso. Os guris sabem. Começa a conversar. O Diego sempre brinca comigo. Estão falando de Bíblia já, né? Então, sempre acaba indo para a Bíblia. Ou para futebol. Mas eu prefiro Bíblia. Mesmo porque meu time não está bem, aí é melhor nem falar mesmo. Os times de vocês também não estão. Então... E eu quero te perguntar essa noite, que você se auto-pergunte, porque eu preciso me perguntar isso muitas vezes. O que te move? E não só nessa direção de estar aqui sentado num culto, numa igreja, nesta igreja, na sua casa, aqui curtindo com a gente o culto. Mas o que te move a ser um cristão? O que te move a olhar uma palavra, uma Bíblia, que diz para você muitas coisas, principalmente coisas que você tem que deixar para ser um bom cristão? O que te move? E foi muito difícil fazer essa palavra de hoje. Enquanto o Ali ministrava, Deus veio me lembrando de coisas e Ele disse, conta a tua história. Conta uma historinha tua, uma delas, né? Mas se você não sabe, eu já tive um período que eu pedi um tempo de tudo. Eu era líder de uma rede, que era a Rede Verde, do qual se você é novo na igreja, você percebeu que ela não existe mais. Era líder do Ministério de Louvor, pastor. E foi um período muito difícil para mim, de coisas que eu estava vivendo, e que todo ser humano passa a viver. Mas as escolhas que eu fiz, e eu quero dizer para você, não faça essas escolhas. Não tome essas decisões. Tome cuidado. Claro, hoje eu percebo, eu demorei um pouco para perceber. Mas eu cheguei a um ponto de exaustão de tudo que a gente vivia aqui. Um ponto de... Cara, eu não queria estar aqui. Eu não queria ver ninguém. Eu não aguentava mais. Algo estava mudando dentro de mim. Mas eu tinha um princípio. Eu disse, eu só saio da igreja se Deus mandar. E Deus não mandou. Porque essas horas é que muita gente acaba saindo. Algo não está legal, algo não está bom, alguma coisa está incomodando. Simplesmente eu pego e vou para outra. E se Deus te guiar isso a mim, irmão, vai. Mas se Deus não te guiou. E eu consegui me segurar nesse princípio, mas foi o único princípio que eu consegui me segurar. E o que eu percebi, e que o Ali falou aqui, principalmente na primeira música, é que eu coloquei a minha confiança em homens. E não homens ruins. Homens muito bons. Homens sábios. E se você não percebe, muitas vezes você começa a fazer isso na sua vida. Você começa a confiar no teu discipulador de um jeito que a palavra dele vale mais do que Deus. Porque você nem está mais procurando o que Deus quer falar para você. Você pega uma válvula mais rápida, porque é do ser humano. É bem mais fácil você ouvir alguém que realmente você ouve, né? Não um Deus que quer te trazer mistérios e quer te instigar a buscar Ele. Para você começar, aos poucos, saber qual é a voz dele. E o principal erro da minha vida nessa época foi simplesmente não ver mais o que me motivava, que era Deus. Não mover mais por Ele. E esse foi um período muito difícil para mim. Eu não deixei o louvor. Eu fiquei 3 meses afastado da liderança e continuei tocando para dar uma ajuda para o pessoal. Me afastei da rede, me afastei do pastorado. Sempre dizendo, o que está acontecendo comigo?
Só que tem aquela música, né? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar? Ah, achei que vocês iam continuar, achei que a gente estava ensaiado. Só tenho você? Mas isso não é só uma música, isso é uma palavra de Deus, em que Pedro fala. Para onde nós vamos, só tu tens as palavras de vida eterna. E aí eu me vi, eu olhei para trás e disse, cara, eu tô com... Como é que eu tinha? Em 2018 eu tinha quanto? Deixa eu... 30. Eu me vi com 30 anos, olhei para trás e disse, eita, eu não tenho para onde voltar. Eu queimei minhas carroças. Eu dei tchau para meus pais, simbolicamente falando. Eu não tenho para onde voltar. Porque eu já trabalhava na igreja. Quando eu pisei na igreja, quando eu tinha 14 anos, na igreja, outra igreja que eu ia, eu olhei e eu não sei o que se apoderou de mim, que eu disse, eu quero viver isso para sempre. Eu não estou dizendo para você que isso é para todo mundo. Você tem que ser luz aonde você estiver. Seja qual sonho Deus tem colocado na tua vida. Mas eu me vi dizendo, cara, eu quero viver isso para o resto da minha vida. Nem era tão pastor. Eu queria mais pro lado da música mesmo. E eu disse, é isso que eu quero, cara. Tentei fazer outras faculdades e quando surgiu a oportunidade de não sair de Caxias e fazer teologia, eu fui de cabeça, não, vou fazer isso aqui. Com 2010, eu estava trabalhando e senti muito forte, pede demissão. Eu pedi demissão. Não quiseram me demitir. Não, fica aí, coisa e tal, vamos lá, vamos aumentar o teu salário. Não, não vou. Eu quero sair, eu quero cumprir meu sonho. E eu lembro que o vice-diretor da empresa saiu lá do escritório e veio conversar comigo, eu trabalhava na expedição, e ele disse para mim assim, rindo, tá bom, quando nada der certo, pode voltar aqui que a gente recebe de novo, tá? Porque como é que tu vai te sustentar? Eu falei, não sei, eu só sei que eu tenho que sair. E eu saí. Aí você vai dizer, nossa, que bonito, saiu. Não, cara, eu morava com meus pais, não era tão difícil. Não passei necessidade. Então, não acha que, saiu do emprego, deixou tudo. Não, era solteiro, estava na boa, não tinha problema. Em 2011 a gente fez... Não, o casamento tinha problema, não tinha problema financeiro. Problemas do casamento a gente acaba tendo depois, mas isso a gente fala para outra hora. Não por causa dela, né? Obviamente, é por causa minha, né, amor? Nossa, ela tá um pimentão, tadinho, eu sempre faço isso com ela. Os homens estavam todos rindo, né? Abre o olho. Em 2011 a gente faz uma viagem evangelística para Laguna Carapã, em Mato Grosso do Sul. Primeira viagem, eu pitava, show de bola, olha só, vai começar. Wagner leva a gente, o Fim estava nessa também, e o irmão do Marcelo, o Flávio, também estava nessa. A gente vivenciou coisas muito loucas, cara. Assim, uma coisa muito louca, eu vou contar rapidinho para vocês, assim, a Mara tá no meio de uma reunião, isso aí. E a gente não estava meio ali na reunião, a gente não fazia parte daquela reunião, a gente viu a Mara saindo. Foi atrás dela, quando a gente não viu mais a Mara, cara. Mas deu umas 2 horas, assim, a Mara sumiu. E nós aqui preocupado, né? Nossa, cara, cadê a Mara? Cidade aqui, ninguém conhece nada. Quando a gente, de repente, volta, a Mara diz, mano, onde é que tu foi, cara? Eu falei, não, Deus me disse assim, vai em tal rua, vira tal esquina, em tal casa, da tal cor, tem uma tal pessoa, diz o nome dela. Eu entrei lá, eu orei com ela, sei que eu falei, Jesus, que loucura. Tipo, Deus deu um GPS para ela, assim, ó. Siga na direção. E não curas, milagres, coisas muito legais. E a gente foi visitar uma outra cidade, nessa outra cidade tinha um profeta. Esse profeta, ele começa a orar por alguém e diz assim, gordinho, né? Era eu. Na época o Fim era magro. E tinha cabelo. Aí, desculpa, Fim. Aí eu fiquei ali. Ele começou a orar pela pessoa, mas eu tenho medo de profeta nessas horas. Ele começou a orar pela pessoa, mas ele olhava para mim assim. Eu disse, eita. Ele falou assim, eu te digo, em 3 meses teu ministério vai começar. Eu falei, eita. Era isso, né? Ele já saiu do emprego, tá trabalhando? Ele, não, saí. Falei, meio caminho andado. Falou pra mim assim. Aí voltou e disse, e raspa a tua cabeça. Teu cabelo, né? E, tá, vamos raspar. Abre parênteses, uma história rapidinha, a gente estava muito perto do Paraguai. Aí chegamos lá no Paraguai e disse, vou comprar uma maquininha para cortar o meu cabelo. Aí veio um cara na rua oferecendo, queria R$50, o Fim negociou, o cara vendeu por 10. Triste. Você quer negociar alguma coisa? Chama o Fim. Não, ele saiu triste. Mas para ele ter vendido por 10, alguma coisa estava errada. E não funcionou a maquininha. Travou aqui, né? Aí o Wagner chegou, queridos, eu comprei Gillette. Foi na Gillette mesmo. Com sessão de fotos no meio, né? Eles cortavam um pouquinho e tiravam uma foto. Cortavam um pouquinho e tiravam uma foto. Cheguei em Caxias, cabelo raspado. Deus aí ministrou para a Mara, já fica 1 ano consagrado.
raspa o teu cabelo. Não sei o porquê até hoje direito, né? Mas tem umas consagrações aí na Bíblia, mas eu não quero falar sobre isso. Voltei, comecei meu ministério. 3 meses depois, o pastor Wagner me chama e diz, cara, a gente só tem R$300 para te dar por mês, e eu não sei mais ou menos o que trabalho que tu vai fazer aqui na igreja. Faz o seguinte, ó, vem aí, a gente acredita na profecia e começa. E eu comecei o que eu posso fazer? Faz alguma coisa na questão da música. Vai atrás, começa a pensar, começa a imaginar. Resumindo, estamos aqui com a Lenda Música hoje, porque um dia um cara acreditou em mim. Mas esse mesmo cara que acreditou em mim, eu coloquei ele no lugar de Deus na minha vida. Todo mundo que conhece o Wagner, pastor, aliás, nem todo mundo, né? Até que é legal, né? Nem todo mundo conhece o Wagner, né? É bastante gente. Quem que não conhece o pastor Wagner? Nunca viu, levante sua mão. Ó, tem bastante gente. Ele era nosso pastor aqui antes do pastor Cid, ficou 14 anos aqui, 16, sei lá, não lembro mais. 14. Obrigado. Cara, e foi uma das coisas que eu pior fiz na vida de cristão. Porque o cara era tão bom que eu nem questionava mais a direção que ele me dava. Conversar, trocar ideia, eu só fazia. Quando eu me vi no lugar, cara, horrível. O que me movia não era mais a vontade de estar com Deus, mas era a vontade de servir aquele homem, servir aquela mulher que acreditaram em mim, e isso é legal. E você precisa de pessoas que acreditam em você. E tem pessoas aqui que acreditam em você mais do que você mesmo. Só que o principal papel dessas pessoas hoje aqui nesse lugar é te levar para Deus, e não para o que elas têm para ti. E nossa igreja tem caminhado para isso. E o que eu estou tentando te dizer é que um tempo depois, uma profeta de uma outra igreja aqui de Caxias, ela ligou para nós. Ela disse, eu tive uma visão, foi tremenda. Eu vi 3 pilares. E cada um desses pilares nessa cidade é uma igreja aqui de Caxias. Eu vi a primeira, era a oração, era a tal igreja. Eu vi a segunda, era evangelismo, pilar de Caxias. E eu vi a terceira, e era adoração. E essa igreja é a tua. Eu intimamente ligado, eu acho, é isso, né? Eu me senti disso, cara, essa responsabilidade é desse ministério. E eu nunca esqueci essa palavra. E a palavra que eu quero te dizer hoje é que Deus levantou a Fonte Church, não só para fazer tudo que ela já faz, e muito vai fazer, mas para ser uma igreja adoradora. E quando você é um adorador, é porque você entende o que é adorar. E talvez, toda vez que eu e você saímos dessa essência, Deus vem, levanta seus profetas, levanta o nosso pastor para falar, voltem. Parem de pedir. Voltem a adorar. E nesse tempo foi algo que eu aprendi. Porque depois que eu voltei, eu comecei a voltar, os irmãos assim olhavam, será que o Juba vai voltar, não vai voltar? O Wagner pegou, foi embora, o Cid chegou com a bomba na mão, coitado. Tinha mais cabelo e eu tenho certeza que metade caiu, foi culpa minha. A outra metade é o Lucão. E tá gravando, né? A gente esquece que eles podem ver isso, né? E aos poucos voltando e voltando, ainda dizendo, homens vão acabar com o meu ministério. Pessoas não vão deixar eu voltar. E essa coisa me consumindo, a ponto de um dia Deus chegar para mim, cara, é sério. Amado, ninguém, o Ali falou isso aqui, ninguém pode apagar esse fogo na tua vida, a não ser Ele. E você. Você não pode apagar o fogo dele, mas você pode apagar o fogo de dentro de você. Não faça isso, igreja. Não se distraia. A gente fala muito de Pedro caminhando sobre as águas. E a gente sempre critica, né? Olhou as ondas. Cara, mas ele deu o passo. Ninguém mais naquele barco deu o passo. Ninguém mais naquele barco acreditou. Pelo menos ele foi. Deu alguns passinhos. E você? Para de afundar. Para de olhar porque o irmão olhou assim direito, porque minha célula não está assim, porque não sei o que lá. Começa a trabalhar. E Deus está trabalhando o que em você? O seu caráter. O seu temperamento. E as situações que aparecem para a sua vida. É a hora que você vai ver como Ele quer te provar algo. Eu te convido a você abrir em Gênesis 22. Eu sempre quis fazer essa piada. E agora eu começo a pregação. Não, não é isso. Não é o começo. A gente não começou ainda. Mentira. Eu não vou ler o versículo inteiro. Mas eu quero que você abra realmente de Gênesis 22, versículo 1 em diante.
Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com o holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui, com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Olha isso aqui. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando, os dois juntos. Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho. Respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos até aqui. Quem não conhece essa história até o final? Nós temos que ver ela um pouquinho antes. Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai de multidões. Abraão foi aquele escolhido porque tinha um coração de servo. Lembre, Abraão não tinha lei, porque a lei só vem depois. Abraão não tinha igrejas, não tinha sacerdotes para ajudá-lo. Abraão conhecia Deus através dos seus ancestrais que vieram falando, e era um homem temente a ele. E Deus diz: a partir de ti, Abraão, eu farei uma grande nação. E a partir desta nação, vocês serão prósperos, serão poderosos. Você não vai conseguir contar a quantidade de pessoas que eu vou fazer a partir de ti. Abraão, você vai ser o cara. E aí ele está lá com seus 80 anos. A mulher não tinha mais, como diz a própria Bíblia, não tinha mais os seus dias de mulher. Já tinha entrado na menopausa. Estavam sem filhos. Eu vou resumir, porque eu não quero falar que ele dá uma vaciladinha ali. Ele tenta fazer um filho com outra mulher. A Sara, que é a mulher dele, diz: faz ali com a empregada. Não vou entrar nesse mérito. Ele tem esse primeiro filho, que não era o filho da promessa. Porque Deus disse: eu vou te dar um filho, ele vai sair das tuas entranhas. E vai ser com Sara. Com 100 anos de idade, ele consegue. Ele tem um filho. Antes um pouquinho disso, se você vai ler, chega um momento de pessoas virem pedir para Abraão: Abraão, ora para nós que nós queremos ter filhos. E as pessoas têm filho. E ele não. É duro, cara. Para quem é ministro, para quem constantemente está orando por pessoas, quantas vezes alguém vem te pedir um negócio que você está há anos pedindo, mas não dá uma semana a pessoa ganha. Glória a Deus. Eu li aqui no começo: Deus pôs Abraão à prova. Eu pergunto para vocês: você sabe o que significa onisciente? É que sabe todas as coisas. Que sentido essa palavra faz para você? Que Deus está provando alguém. Hoje nós tivemos as audições aqui do ministério, para novas pessoas entrar. E nós estamos colocando eles à prova. Colocamos eles aqui e disseram: vamos ver então como é que você se vira tocando uma musiquinha. Ou cantando. Porque a gente não sabe. Deus não sabia do que Abraão tinha que fazer ou ia fazer? O que você acha? É lógico que ele sabia. E é lógico que ele sabe tudo que você passa na sua vida. Mas se ele está proporcionando, confia. Assim como Abraão, porque diz aqui: toma seu filho, no versículo 2, no versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento no outro dia. Gente, e olha o que Deus pediu para ele. Lembra o filho da promessa? Que tu demorou até o teu 100º ano para ter? Agora eu quero que você sacrifique ele para mim. Eu não estou vendo Abraão questionar. Eu não estou vendo Abraão falar nada. E você, quando Deus pede para ficar 10 minutos orando, você não tem capacidade? Quando teu discipulador diz para você: está na hora de você começar a querer discipular alguém, você: acho que não é a hora. Você tem dificuldade de vir para a igreja, levantar as tuas mãos e adorar a Deus. Queridos, tem tantos dias que eu gostaria de ficar na minha casa. Já assisti Não, eu ia falar o Faustão, mas agora nem sei mais quem que está lá. Eu nunca tive vontade, mas assisti um jogo, eu gosto de futebol. Meu time jogou hoje às 18h15.
E é só isso que eu sei, não me fala o que deu, nem quero saber. Deu ruim. Eu sempre tenho vontade disso, porque o meu ser carnal está aqui dentro, e ele sempre vai querer me puxar para isso. Mas você tem que vencer esse humano carnal. Você tem que vir aqui e dizer, cara, como eu não vou adorar esse Deus? Você tem que se desafiar, você tem que ir além, você tem que cada vez mais ir profundo naquilo que Ele tem para você, e não deixar essas coisinhas mesquinhas atrapalhar a tua comunhão com Deus. Porque eu te pergunto, por que as decepções da tua vida, Deus é o culpado e você para de orar? O que Ele tem a ver com isso? Luciano Subirá conta uma história de um homem que chegou para ele e disse assim, vou me divorciar, não aguento mais, minha mulher não dá, olha, não quero mais. Aí, espera aí, você vai fazer o quê? Vou me divorciar. Espera aí, o que Deus tem a ver com isso? Não, mas é minha mulher que não dá certo. Não, mas você sabe que Deus não gosta do divórcio. E eu te pergunto, o que Deus tem a ver com isso? Não, mas é minha mulher que não dá. Cara, o que Deus tem a ver com isso? Você vai cometer algo que Deus pediu para você não fazer, porque você não tem a capacidade de conseguir conciliar com a sua esposa e ela não tem capacidade de se conciliar com você. Claro, não estou dizendo de casos extremos, mas estou falando na sua vida. Você deixa de buscar ao Senhor porque alguma coisa na sua vida não deu certo. E você nem olha tudo que dá certo. Eu não estou vendo aqui pelo menos ninguém sem roupa, ninguém passando fome, ninguém com dificuldade. Isso se chama ser grato. Gratidão. Quanto você não é grato de tudo que Deus já fez por você e está fazendo. Mas eu digo mais, não é por isso que você busca Deus, você tem que buscar Deus porque Ele é Deus e nada mais. E Abraão, quando faz isso, olha quando ele diz aqui, ó, ele vira para os seus moços antes de ir alguns quilômetros do monte, e eu enfatizei, no versículo 5 ele diz assim, depois de adorarmos, voltaremos. Ele falou, nós vamos voltar. E eu não quero aqui entrar em teologia com você e dizer, não, mas porque ele sabia que o filho da promessa era da promessa, e Deus não faria isso, e não sei o que lá. Ele não estava nem aí. E sabe, eu vou te provar o porquê que ele não estava nem aí. Lá em Hebreus 11, 19. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Mas que travou o PC aqui. Ele diz, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, independentemente, era o filho, não era o filho, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Abraão não questionou. Abraão disse, se Deus mandou, eu vou fazer. Gente, ele tinha 100 anos e tinha um filho. Agora ele estava com mais. Ele viu um milagre. Ele não tem como olhar, cara, olha o milagre que eu vi. Eu vi minha esposa com 90 anos dar à luz e amamentar, diz a Bíblia. Eu com 100 anos tive um filho. Ele me prometeu. E a gente lê isso em poucos capítulos, mas, galera, olha quantos centenas não. Olha quantos anos Abraão ouviu a promessa e demorou para ver. E você às vezes não aguenta um ano. Você não aguenta 2 meses, algo que Deus já falou para você e você não vê. A questão é que Abraão nunca ligou para a fama que ele teria. Mesmo porque você acha que ele viu todas as multidões que Deus prometeu para ele? Quando muito, uma meia dúzia de filhos. E eu vou te dizer mais, Isaac tem quantos filhos? Isaac tem só 2. Ele só tem 2. Depois vai ter mais. E Abraão não viu. Mas Abraão não se importou com o que ele ia ver. Ele não se importou com o que ele ia viver. Ele se importou com a vontade de Deus. Ele se importou com o legado que ele ia deixar. Mesmo porque nós estamos aqui, não sei quantos milhares de anos depois, falando desse homem. Quando eu comecei a perceber isso na minha vida, que não eram homens que eu tinha que seguir, que não eram ideais, que não eram sonhos. Eu tenho sonhos, eu sigo homens, eu obedeço a homens. Eu tenho sonhos com esse ministério. Mas hoje em dia eu valorizo cada conversa um a um. Porque eu não sei o que eu posso falar para aquela pessoa que eu estou conversando, que vai mudar a vida dela. E aquela pessoa vai ser o Billy Graham. E talvez eu nunca vá saber. O que um dia eu olhei para o cara e disse assim, mano, Deus é bom. Sei lá, inventei aqui alguma coisa. Podia ter sido melhor, né? Mas essa tá boa. Deus é bom. Nossa, Deus é bom.
Dá uns 20 anos o cara tá pregando para milhares de pessoas. Deus é bom. Recebi uma profecia do Doide, que ele disse que está na hora das pessoas verem o coração que eu vejo o teu. E naquela hora eu comecei, nossa, né? Vamos tocar, e sei lá, e zaz. Vamos mentir, cara. Quem que é músico aqui não quer se apresentar para muitas pessoas, evento grande? Eu sempre quis. Sempre foi meu sonho, não vou me negar, não vou mentir. Acho super da hora, fico super empolgado, parece uma criança, os guris ficam olhando para mim quando tem umas coisas novas. Mas é uma criança. Fico super feliz. Mas depois que eu vi, e aquele dia, quando ele profetizou isso para mim, ó, eu vou começar a mostrar o teu coração. E logo depois a gente começou as aulas do Além da Música. Aí um dia eu estava ali ministrando, tinha umas 15 alunos, eu parei assim, comecei a refletir. Cara, e se esse mostrar que Deus falou, que a gente sempre tende a tentar interpretar, né, as coisas de Deus, e se esse vou mostrar o teu coração, é para esses 15 aqui, e nada mais. Aí eu comecei a entender o que Abraão entendeu aqui nesse dia. Porque por mais que Abraão quisesse tanto um filho com a Sara, por mais que ele quisesse realmente viver e ver essas nações, Deus sempre foi mais importante para ele. Por isso que no outro dia ele levanta, ele leva, ele vai e diz, nós vamos voltar. E a Bíblia ela responde isso. Ela nos dá a entender que Abraão acreditava que nem que ele fincasse ali a estaca no peito de Isaac, Deus depois ia ressuscitar ele. Eu não vou ficar aqui debatendo o que ele pensou, mas a atitude dele. E qual que é a tua atitude? Você está buscando Deus? Você quer ser essa igreja adoradora? Você sabe o que eu oro? Porque eu nunca entendi muito o motivo pelo qual nós fazíamos som. Tem a questão das pessoas, e questão evangelística, show. Mas eu sempre soube que Deus nunca precisou do nosso louvor. Porque a palavra de Deus nos diz que ele tem lá querubins adorando ele, dizendo santo, santo, santo 24 horas por dia. E convenhamos, devem cantar muito, né? É tipo, imagina um monte de pastora Simone assim, ó. Do outro lado, Vives. Aí você vem humano, eu. E eu acho que eu canto muito. Só que imagina essas duas aí melhoradas, assim, ó. Uau. E Deus não precisava do meu louvor. Eu dizia para ele, cara, eu não preciso do meu louvor, cara. Por que eu faço isso? Por amor às pessoas. Beleza. Mas eu posso fazer tanta coisa por amor às pessoas, por que eu tenho que tocar? Ou tu começa a dizer, qual o propósito de ter um ministério aqui? Eu não quero mais ter. Aí eu fui num show cristão. Naquela época era a banda Delírios. Acho que só eu e o Ricardo conhecemos aqui. A Ana, talvez. Alguém mais conhece essa banda? Jesus. Delírios. Dona Lourdes. Dona Lourdes, obrigado. Não que a senhora saber me faz ser mais jovem, né, Dona Lourdes, mas... Bom, eu almocei na casa dela domingo e já... fazendo piada. Amo você. E aquele homem, ele abriu a Bíblia e disse assim... Eu quero abrir nesse versículo, e abre naquele versículo em que Saul era atormentado por um espírito imundo, e eles chamavam Davi, e Davi tocava, o espírito imundo saía. Beleza? Conectado? É isso aí, ele fala. Ele diz assim, nessa noite, nosso guitarrista vai tocar. Isso vai acontecer aqui. Cara do céu. Eu não sei o que aconteceu naquela noite, porque eu simplesmente endoidei. A glória de Deus entrou naquele estádio, era um estádio grande. Muito massa. Aí eu saí de lá e disse, cara, Deus me deu um propósito. Agora eu quero te dizer, você acha que Martin Smith, que era o cantor, falei certo ali? Não, tá. Você acha que aquele cantor sabe que eu estava na plateia? Você acha que ele sabe que aquilo que ele falou impactou a vida desse ministério? Ele não faz ideia. Você nunca sabe quando você vai ser luz na vida de alguém, seja qual for a tua profissão, seja o que você faz, seja luz. Não fica viajando, para fazer a obra eu tenho que ser que nem o Juba e largar tudo. Não, seja a luz onde você estiver. Seja o que você for, seja o melhor funcionário, seja a mulher funcionária, seja a pessoa mais respeitosa, seja a pessoa mais submissa, seja a pessoa excelente, que é Cristo te chamou para isso, e você faz isso por amor a Ele e por amor às outras pessoas também. Seja isso, porque você não sabe o que você pode impactar uma vida.
Talvez a pessoa que você impactou, ela nem se converta, você nem veja ela se converter. Aí um dia você vai, sei lá, brincando, você vai subir no céu. E a pessoa vai estar lá, cara, lembra aquilo que tu me falou? Nossa, você está aqui, eu jurei que você não tinha se convertido. Sim, eu me converti. E aquele dia que você falou aquilo tocou minha vida. A gente tem que parar de querer ser um clube social dentro da igreja. Ah, aqui é o meu lugar. Aqui é a minha galera. Aqui eu me sinto bem. Não, a gente tem que ser um lugar aberto, que cativa as pessoas. E a gente está alcançando isso. Mas toda vez que você sair da essência, Fonte Church, Ele vai te trazer de volta. Eu chamei vocês para adorar. Adore. Não importa se o mundo está acabando, adore. Adora. Cantar a música lá que o Wagner adorava, falar, então louve. Simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Parei, esqueci. Não lembro. Eu quero só dizer para você isso, querido. Qual é o legado que você quer deixar? E isso vai depender muito do que te move. Nunca desperdice uma conversa. Nunca desperdice um dia, um jeito. É por isso que a gente sempre fala, te santifica. Foge do pecado. Foge das coisas ruins. O Patrick, para quem estava no retiro, sabe, é o super doan. Ele disse, Gilba, será que eu começo a fazer lives? De jogando videogame lá. Quem não sabe, o pessoal joga videogame e coloca uma câmera e as pessoas ficam assistindo. Tem gente que gosta disso. Mas, cara, não sei se é para tu ser, se é para tu não ser. Mas se tu for ser, cara, seja o melhor. Ah, mas tem só 15 pessoas, 10 pessoas, 3 pessoas me assistindo. Nesses 3 pode ter um, cara. Sexta tava eu, ele e um guri que começou a assistir, que conhecia ele. E a gente se conheceu por causa das lives. Estava lá conversando de Bíblia. Pode rolar. Só que confie em Deus sempre em primeiro lugar. Você canta tanto isso. Entrego, eu entrego, eu me entrego, eu me entrego. Queria chamar o pessoal do som aí. Que faz o som para nós, os músicos. Eu quero que você saia dessa noite aqui desafiado, cara. Desafiado a ser um adorador. A compreender quem é Deus, a compreender o que Deus fez. E ser que nem Abraão, que não se importou com a fama, com as coisas que iam acontecer. Ele simplesmente foi lá e entregou seu filho. E para quem não sabe, essa história termina assim. Ele leva, o filho dele olha para ele, nós lemos, cadê o cordeiro? Ele diz, Deus vai prover. Sobe lá, ele arma tudo, ele faz tudo direitinho, ele ergue o punhal e chega um anjo e diz, para. Deus te colocou à prova e você venceu. E eu volto a te perguntar, Deus precisa provar alguém para ele mesmo? Vou te perguntar, Deus precisa provar alguém para ele mesmo? Mas você precisa provar para si mesmo. A provação que você está passando. E se você vencer, você vai olhar para trás e vai dizer, deixei um legado. Eu venci. Feche seus olhos. Eu geralmente quando eu prego, eu não sinto de chamar para orar por você. Porque eu sempre faço muitas pregações de alto desafio. Mas hoje, eu quero já chamar aqui os pastores que estão aqui, líderes de ministério que estão aqui, que venham aqui para frente.